interpretação e a transcrição. O Tim está com esse negócio agora de transcrição. É uma maravilha. Só que outra vez ele transcreveu tudo em inglês, não serve de nada. Vamos ver se ele vai começar a gravar aqui. Ah, sim, eu tenho que avisar a política de privacidade que agora nós estamos gravando. O Teams, que é o melhor software de compartilhamento de conteúdo global, acaba de me avisar que nós começamos a gravar o nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, à segunda semana das Soft Skills da UVA e da Unijorge. Eu sou o professor Alexandre Alencar. Eu já fiz minha apresentação, não vou fazer de novo não, tá bom? E a gente vai começar a compartilhar o conteúdo que eu trouxe hoje para a gente bater um papo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar o conteúdo. Ô, Joyce, quando você estiver vendo em tela cheia, você me avisa, tá bom, querida? Tá bom. Já pronto, já foi mega rápido. Maravilha. Já estão vendo em tela cheia, enquanto isso eu vou transformar o meu pointer aqui num sabre de luz. Meu sabre de luz é vermelho, então todo mundo já sabe que eu sou um Sith. Não tem nada de Jedi, não. Maravilha, então. Nós estamos aqui reunidos, né, nesse encontro na segunda semana da Soft Skills, né, UVA e Unijorge. E eu fui convidado pela professora Luzia, beijo Luzia, querida, para falar das competências socioemocionais que destacam os profissionais da educação. Temos aqui vários estudantes de diferentes áreas do conhecimento, educação física, pedagogia, ciências biológicas e outros cursos, né, que foram chegando, e todos eles relacionados à educação. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser nessa linha. Então, fiquem à vontade para trazer perguntas, comentários e todo tipo de interação possível. Pode discordar também, tá? Fica à vontade. Para começar o nosso bate-papo, eu trouxe uma pergunta. Eu sempre gosto de começar o nosso bate-papo com uma pergunta, porque a pergunta é que nos conduz, né, seja numa linha de pesquisa, seja numa atividade, uma pergunta ela é chave. Então, a primeira pergunta que eu trouxe é: o que são as soft skills? Você pode estar se perguntando agora o que são as soft skills, já que você está na segunda semana de soft skills. Então, para responder essa pergunta, eu trouxe aí essa dualidade, né, entre as soft skills e as hard skills. Provavelmente você já deve ter ouvido algum desses termos, ou soft skills ou hard skills. As soft skills está no título desse evento que nós estamos participando. E as hard skills também são bastante utilizadas, principalmente no contexto empresarial, lá no dia a dia, no trabalho, tem muita gente utilizando, né? Essa terminologia em inglês é bastante utilizada hoje em dia. Mas o que efetivamente representa as soft skills e as hard skills? Bom, as hard skills, elas são habilidades que são desenvolvidas pelo indivíduo e que não são comportamentais, são habilidades técnicas, habilidades de manipular um software, de saber utilizar um equipamento, uma ferramenta. Então, são habilidades que ele vai desenvolver ao longo de um determinado período, pode ser na formação acadêmica, pode ser na formação técnica, mas são habilidades técnicas e que não estão relacionadas ao comportamento, não têm relações comportamentais. Já as soft skills, elas são consideradas habilidades e competências que são relacionadas, né, diretamente relacionadas com o comportamento do indivíduo. Então, como cada indivíduo é único, cada pessoa vai desenvolver o conjunto de habilidades e competências. Ele vai ter aquele rol, né, de soft skills do próprio indivíduo. Então, já separamos aí hard skills e soft skills. Vamos entender que esse termo, né, soft skills, ele está sendo bem utilizado hoje em dia no mercado de trabalho, nas grandes empresas. Se você for fazer ali uma entrevista para uma grande empresa, certamente o entrevistador vai falar em soft skills, hard skills. Então é interessante você estar por dentro desse linguajar, desse vocabulário e saber que as soft skills, elas são pensadas hoje em dia, né, no campo empresarial, no campo do trabalho, como as características necessárias para que um determinado profissional, seja ele de qualquer área do conhecimento, no nosso caso aqui é mais focado na educação, né, na academia, todavia, em qualquer área do conhecimento, para que um profissional alcance os seus objetivos. Então, todo profissional ele tem um conjunto de objetivos. Eu quero ganhar nos próximos 5 anos, eu quero ganhar $10 mil. Pronto, $10 mil ele quer colocar lá
US$ 10.000 para ganhar nos próximos 5 anos. É um objetivo do profissional. Mas ele pode ter outros objetivos que não sejam só financeiros. Eu quero me tornar o CEO daquela empresa, eu quero me tornar o dono daquela academia de ginástica, eu quero montar a minha própria academia, eu quero montar a minha escola, e assim sucessivamente. Cada profissional vai ter o seu conjunto de objetivos. E as soft skills são essas características, né, que são necessárias para que o profissional alcance os seus objetivos. E aí, dependendo da quantidade de características que ele tem, ele vai alcançar ou não mais rápido ou não esses objetivos. Eu vou trazer rapidamente alguns exemplos, né, de soft skills que são observados em grandes líderes mundiais. Certamente vocês vão reconhecer esses líderes aqui e algumas dessas características também. Bom, o primeiro líder que eu vou trazer é Steve Jobs, né? É um cara que assim dispensa comentários e apresentações. Ele foi o cara que pensou um mundo que ainda não existia, né? No nosso tempo. Ele é um dos grandes gênios da informática, da tecnologia, trouxe para a gente aí o advento do que nós conhecemos hoje da empresa, né? Da Apple, e todas as revoluções que foram pensadas, tudo isso está relacionado a essa grande soft skills que ele tinha, que era a criatividade. Então, você consegue identificar a criatividade em vários profissionais de destaque. São aquelas pessoas que pensam o que a grande maioria não pensa, se destaca por ser criativo, pensar o novo, pensar diferente, pensar fora da caixa. Certamente Steve Jobs foi um dos que se destacou, infelizmente não está mais conosco. Outro que não precisa de dispensa, né, todo comentário e apresentações, é o querido Barack Obama. Adoro, é um cara assim, fantástico, ex-presidente dos Estados Unidos da América e repleto também de soft skills, e uma das que se destaca nesse rol de soft skills do Barack Obama é certamente a oratória. Tem uma capacidade de falar com o público, de trazer o seu pensamento para um grande público, um pequeno público. De qualquer forma, ele consegue colocar as palavras de uma forma cadenciada, de uma forma ritmada, e consegue trazer a atenção do seu público. Então, a oratória é essa capacidade de falar em público, de levar o que você está pensando para o público e que as pessoas entendam da melhor forma possível. Oratória é uma das grandes soft skills buscadas hoje em dia. E, finalmente, mais um que dispensa comentários e apresentações, independente da sua religião. O Papa Francisco é também muito conhecido e se destaca como uma das suas principais soft skills, a flexibilidade. Você, com certeza, sabe que ele é o líder de uma das maiores instituições internacionais, a Igreja Católica, e ele mostrou a flexibilidade necessária para ajustar a Igreja Católica. Nos últimos anos passou por uma série de problemas, por uma série de comentários agressivos sobre a igreja, mas mesmo assim ele foi flexível, foi se moldando, atendendo às necessidades da igreja e dos seus seguidores, e conseguiu modificar a visão que o mundo tinha da Igreja Católica. E certamente flexibilidade é uma das soft skills mais importantes para o Papa Francisco. Bom, esses 3 exemplos são simples, né? Todavia, você pode se perguntar, Alencar, mas o que são as competências socioemocionais? Eu já sei o que são as soft skills. Agora, o que são as competências socioemocionais? Vou pedir o auxílio ao nosso Michaelis, né? Vamos utilizar aí um dicionário para entender a etimologia da palavra, né? Entender ali o que significa competência. Substantivo feminino, que representa a aptidão que o indivíduo tem de opinar sobre um assunto sobre o qual é versado, sobre o qual ele tem conhecimento, sobre o qual ele tem know-how para falar sobre aquilo. Então, é uma opinião consolidada, não é uma opinião
do nada. Hoje em dia a gente tem muito fake news de pessoas que dão sua opinião sobre um assunto no qual a pessoa não sabe nada. Ele pega e, eu vou dar uma opinião qualquer aqui sobre vacinas, porque é minha opinião, mas é uma opinião sem estar consolidada, é simplesmente uma opinião. Mas existem as opiniões consolidadas, né, onde o indivíduo ele é versado sobre aquele assunto e dá uma opinião consolidada no que ele já leu, no que ele estudou sobre aquele assunto. Posso falar rapidinho? Pode, fique à vontade. Sobre essa questão de falar sobre o que você tem domínio, tem um autor que bate muito nessa tecla, que é o Nassim Nicholas Taleb, que ele tem um livro chamado Arriscando a Própria Pele, em inglês se chama Skin the Game, que no caso, ele em uma parte desse livro, ele conta a história de que na Grécia Antiga, os engenheiros, eles construíam os prédios e eles tinham que morar ali perto, porque se caso desse algum problema, ia desabar e eles próprios iam pagar com a má construção. Literalmente arriscando a própria pele. Que maravilha. Muito obrigado pelo comentário. E é justamente isso, né? Quando você for dar uma opinião sobre um determinado assunto, tenha certeza que você seja versado sobre aquilo ali, ainda mais se aquela opinião vai influenciar outras pessoas. Então, a competência também pode ser caracterizada, definida como um conjunto de conhecimentos. Outro dia recebi uma apostila da UVA para eu preparar uma aula, né, montar um curso, e tinha também essa definição de competência: ação, conhecimento, habilidade e atitude. Então, a competência pode ter uma série de representações e definições. Mas o que são, agora que nós já sabemos o que são competências, nós podemos definir o que são competências ou identificar, né, o que são competências socioemocionais. Bom, a etimologia da palavra, ela já nos ajuda a entender, né? A gente já sabe o que é competência, e socioemocionais, se você for para a etimologia da palavra, é aquela ferramenta da língua portuguesa que a gente utiliza para separar prefixo, raiz e sufixo e entender o que a palavra representa. Sócio de sociedade, emocionais vem de emoção. Então, socioemocionais é uma competência que envolve tanto o social do indivíduo e as emoções que ele tem, que ele possui, seja as mais aflorantes ou as menos aflorantes. Então, só para a gente identificar aí alguns exemplos, né, de competências socioemocionais, o pensar, representado aqui nessa imagem, é uma das competências socioemocionais. Todavia, o ato de pensar é individual e muitas das vezes ele não é explanado para a sociedade, porque às vezes o que você pensa, você não mostra, né? Você não ilustra, você não fala para a sociedade, você fica só para ti. O sentir é outra competência socioemocional. Algumas pessoas têm essa competência mais à flor da pele, são mais sensíveis para chorar, para sorrir. E tem aquele colega que você vai lembrar, que é pessoa muito chorona, outra mais risonha. Então, onde o sentimento é muito forte, aflora muito forte em algumas pessoas. Os comportamentos fazem parte dessas competências socioemocionais. O comportamento, ele é a forma de externar o que nós estamos pensando e sentindo. E a pessoa se comporta daquela maneira. Pode estar apreensiva, pode estar agitada. Então, o comportamento ele é uma resposta externa ao que está acontecendo conosco, né? Pensando ou sentindo. E a atitude, ele é uma forma de comportamento que tem um período maior de desenvolvimento, uma janela temporal maior. Então, um determinado comportamento que se repete, ele acaba se tornando uma determinada atitude daquele indivíduo, é como ele vai responder a uma determinada situação, a um determinado momento. Então, vai ser a atitude daquele indivíduo, que é o conjunto, vai ser uma resposta do conjunto de comportamentos dele. Então, nessa pegada, eu acredito que nós podemos subdividir as competências socioemocionais em 5 macrocompetências. Se vocês forem pegar livros de autores que trabalham as competências socioemocionais, provavelmente você vai ter uma outra separação, uma outra subdivisão. Você vai ver várias subdivisões, várias separações.
Todavia, eu acredito que nós podemos trabalhar nosso encontro de hoje com essas 5 macrocompetências. Quais sejam? Vamos começar com habilidade. Amabilidade. Então, o coração aí já está representando de onde nós vamos tirar essa competência socioemocional. Então, em geral, quando a gente discute a amabilidade, algumas palavras que permeiam, que envolvem a amabilidade são empatia, que é a capacidade de você entender o outro, seja ele de qualquer raça, cor, etnia, gênero, pessoas diferentes de você, você ter uma empatia com aquele indivíduo, faz parte desse conjunto da amabilidade. O respeito por todos os indivíduos, seja ele parecido com você, ou diferente, ou muito diferente de você, das suas ideias, dos seus comportamentos, você deve respeitar a atitude daqueles indivíduos. E a confiança, mesmo você não tendo uma grande afinidade pelo indivíduo, normalmente a primeira atitude que nós temos é confiar na pessoa, a menos que ela mude o nosso pensamento com as suas atitudes, nós confiamos nas pessoas. E um dos locais onde a gente observa muito essa amabilidade é em trabalhos de grupo, né? Quando você está ali na universidade ou mesmo no trabalho em uma determinada empresa, empatia, respeito e confiança, são características, são soft skills, são competências socioemocionais que estão sempre presentes ali naquele universo de trabalhos em grupo. Engajamento. Engajamento é uma das competências socioemocionais mais interessantes e mais requeridas hoje em dia, porque elas envolvem aquela capacidade que o indivíduo plasmar com um determinado trabalho que é passado, com uma determinada atividade. É aquele indivíduo que você percebe que quando ele recebe uma atividade, você estando em sala de aula, você passa uma atividade para o seu estudante, para o seu aluno, e aí você percebe que ele fica entusiasmado de fazer, de colocar a mão na massa ou desenvolver algum texto, ele se entusiasma com a atividade a ser desenvolvida. Assertividade é aquela capacidade de identificar ações corretas para um determinado momento e aí chegar a um denominador comum, seja de forma individual ou mesmo de forma coletiva. E uma iniciativa social é uma das características que têm sido bastante buscadas hoje em dia, principalmente nas universidades, uma vez que nós temos que, sim, olhar para o interior da academia, da nossa instituição, todavia, existe todo um universo fora da instituição. E essas atividades, que são chamadas atividades externas, né, ou o terceiro pilar da universidade, né, a extensão, ela está sendo muito bem vista hoje em dia e muito buscada em várias disciplinas, em várias atividades. Essa iniciativa social de levar o conhecimento, levar uma prática para fora dos muros da universidade, que é a nossa casa agora, de onde nós estamos discutindo e falando. A autogestão também é uma das competências socioemocionais mais importantes hoje em dia, principalmente nesse universo que nós estamos, que é esse universo online, uma vez que o indivíduo ele precisa se auto-organizar para poder dar conta de todas as atividades necessárias, principalmente nesse universo virtual, onde organização é uma palavra-chave. Então, a responsabilidade de lidar com o seu cronograma, com a sua gestão, a determinação de colocar em prática aquilo que ele se propôs. Eu vou fazer, 5 disciplinas ao longo do período. Então, eu tenho que me dedicar e me determinar para realizar aquelas 5 disciplinas, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial. A organização de grande importância, porque se você assume um determinado compromisso, acadêmico ou não, ou profissional, você precisa se organizar para que aquela atividade seja realizada da melhor forma possível. Sem organização, provavelmente, a sua atividade não vai
ter um bom resultado. A persistência é aquela competência socioemocional na qual o indivíduo, mesmo passando por diferentes percalços, diferentes dificuldades, ele vai persistir até um ponto em que vai alcançar aquele objetivo. E o foco é uma palavra que vem da fotografia, né? Então, o foco é aquela capacidade de observar uma determinada imagem, estando ela nítida. Então, se a gente traz isso para o nosso dia a dia, focar em determinadas atividades para realizar ela da melhor forma possível é uma das grandes competências socioemocionais buscadas hoje em dia. E hoje em dia o foco é uma das coisas mais difíceis de serem conseguidas. Porque você está conectado, nós vivemos num mundo conectado no 5G, numa sociedade altamente fluida, né, líquida, né? As pessoas têm aí a possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, eu estou falando aqui, conversando com vocês, provavelmente você está com o seu computador ligado, mas se o seu celular estiver ligado ali do lado, você está sentindo aquela vontade enorme de abrir o celular, ver a sua rede social, ver o que está passando, ou mesmo deixar de me dar atenção e assistir a sua série favorita, ou o seu filme. Então, é muito fácil hoje em dia perder o foco. A resiliência emocional, essa imagem já mostra aí um pouco do que ela se propõe. Então, a resiliência emocional, ela tem sido alvo de várias discussões hoje em dia, principalmente durante esse período que nós estamos vivendo, de pandemia, de distanciamento social, onde as pessoas estão isoladas em suas residências, muitas das vezes até isoladas sem a participação de outros indivíduos na família, sozinho em casa. Então, a pessoa precisa estar ciente de que algumas competências socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas não só para desenvolver dentro do universo da academia, da universidade, mas no universo como um todo, na sociedade. Então, a autoconfiança é aquela confiança que o indivíduo precisa para desenvolver as suas atividades. Ele precisa confiar em si mesmo para que possa desenvolver melhor uma determinada atividade que ele se propôs. A tolerância à frustração, hoje em dia, a geração que está sendo criada, né, ela tem uma grande dificuldade de tolerar a frustração. Eu digo isso porque eu tenho um filhotinho de 13 anos e ele já está passando ali do momento da infância para a pré-adolescência, adolescência, e ainda tem alguns resquícios dessa dificuldade de tolerar frustrações. Então, isso foi um crescente ao longo das últimas gerações, e hoje em dia a gente vê muito isso. Os pequenos têm uma grande dificuldade em tolerar frustrações. E é uma coisa que nós temos que trabalhar de forma significativa agora e nos próximos anos. E a tolerância ao estresse. Estamos passando por um momento de pandemia mundial onde o estresse é global. Então, se você abre um veículo de comunicação, seja um jornal ou uma matéria na internet, tem sempre uma notícia que vai levar você ao estresse, seja da política, seja da economia, seja de mudanças climáticas, do clima, seja de qualquer coisa, tem sempre um elemento estressante no seu dia a dia. Difícil o dia que a gente passa sem um elemento estressante. Então, essa tolerância ao estresse ela é muito importante para que a gente possa desenvolver nossas atividades da melhor forma possível. Essa é uma imagem relativamente lugar comum hoje em dia, né? A pessoa está desenvolvendo ali uma atividade de trabalho na instituição, na academia, e aí dá aquele momento de, nossa, eu estou muito estressado, não aguento mais fazer nada. Então, essa tolerância ao estresse é uma coisa que temos que trabalhar, não só nós como indivíduos, mas como profissionais formados, que nós vamos ter uma geração de pessoas que passaram por um estresse muito grande, que é a pandemia no momento da infância. Então, quando você estiver em sala de aula, você vai ter ali contato com uma geração que teve o estresse forte
nesse momento de infância, e aí pode deixar sequelas significativas. E é interessante que você está falando, Alexandre, posso só complementar aí? Querida, fica à vontade. É que eu estou me lembrando do nosso dia a dia, né? Com a pedagogia e tudo. Não é o curso só, não são as estudantes só, que a gente tem estudantes que nunca, não é porque é AD, né? Mas geralmente, mesmo sendo EAD, elas vão ao campus, né? Ao camping, né? Todos os campos, nós já recebemos estudante lá, mas vai no polo principal, Tijuca, né? Para ter um acolhimento, conhecer o coordenador, quando eles moram próximos, né? E isso é tão interessante, porque a EAD eles não sentem. Sentem sim. É muito. Uma coisa é você dizer assim: você é um estudante EAD e vai fazer, né, a forma de operacionalização dos seus estudos de EAD, vai entrar quando quiser, a hora que quiser. Não é? A outra coisa é você assim, você não pode comparecer em nenhum momento ao polo. Aí, o não já complica, né? Porque é muito forte. E mais ainda, a gente tem feito lives aí com as escolas municipais, como as crianças estão sentindo, né? E como elas sentiram essa pandemia, estão sentindo ainda, porque é o que você bem está colocando aqui. Você está colocando atitudes e habilidades a serem desenvolvidas, né? E isso para todas as... E a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz desde a educação infantil e vai, né, ao ensino médio, e a gente trabalha com o ensino superior, tão quanto é importante você desenvolver hoje, né, e sempre foi a questão emocional, e hoje mais ainda. Então, isso aí. Obrigado, querida, pelo seu comentário. Você está controlando meu tempo, não está, querida? Tô nada, porque eu tô aqui me deliciando, vai. Tá todo mundo aqui, ó, não tem nem pergunta, só agradecimento. Fazer aí eu estou fazendo aqui, estou tomando canto, vindo. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Obrigado, querida. Sem dúvida, não. Então, vamos para a abertura para o novo, que é um outro conjunto de macrocompetências, né? Macrocompetências socioemocionais. E é interessante que os jovens, né? Eles estão sempre muito abertos ao novo, e as pessoas com uma idade mais avançada têm ali sempre um pé atrás, uma reticência do que é novo, e a gente vê muito esse choque, né, das gerações, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente profissional. Então, temos que saber trabalhar essa questão de abertura ao novo. E nesse contexto de abertura ao novo, eu trago para vocês algumas das palavras e expressões que são bastante focadas, né, dessa abertura ao novo, do interesse artístico, né, independente da sua área de conhecimento, a menos que você esteja, claro, num curso de teatro ou alguma coisa assim, o interesse artístico ele tem sido muito bem visto hoje em dia pelos CEOs, pelos grandes líderes de empresas, porque quando o indivíduo mostra que tem interesse por determinada forma de arte, é porque ele está aberto a conhecer outras expressões, né? a se comunicar de outras formas, e o interesse artístico é uma das representações mais marcantes que mostram que o indivíduo está sempre aberto ao novo. A imaginação criativa, pensar fora da caixinha, né? Hoje em dia essa é uma expressão bem lugar comum dentro do campo da educação, onde nós somos sempre incentivados a pensar fora dos universos nos quais nós somos formados na instituição. Eu sou do curso de Ciências Biológicas, eu sou do curso de Pedagogia, eu sou do curso de História, sou do curso de Geografia, mas independente da sua formação básica, você precisa ter esse olhar, né, para as diferentes áreas e fazer ali uma imaginação criativa sobre todas essas formas de conhecimento que são absorvidas em determinado momento da sua formação. E a curiosidade de aprender, isso aí é o sine qua non de todo mundo que quer ter um bom desempenho, seja em qualquer área do conhecimento, sempre estar pronto a aprender. O conhecimento
em qualquer área e nunca vai cessar. Nenhum profissional sério vai falar assim, eu já sei tudo sobre a minha área do conhecimento. Isso não vai existir. Não vai existir nenhuma área do conhecimento. Sempre é possível aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área. E manter-se ávido por conhecer, por aprender, é uma das competências socioemocionais mais desejadas hoje em dia, seja para qualquer profissional. Alencar, tudo bem, você já falou de soft skills, você já falou de competências socioemocionais, mas e de educação? Bom, para juntar tudo isso, né, as soft skills, competências socioemocionais no contexto da educação, eu vou trazer uma frase, provavelmente vocês já conhecem, que é nosso querido Lulu Santos, né? De uma música que ficou nas paradas de sucesso. Nossa, que termo antigo, paradas de sucesso. Nem existe mais isso, Alencar. Que é como uma onda. Então, o refrão era assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Lulu Santos. Só que eu vou ter uma liberdade poética aqui de inserir uma palavra para contextualizar aqui o meu rap, que é na educação. Então, nada do que foi na educação será de novo do jeito que já foi um dia. Mas, Alencar, por que você está falando isso? Eu tenho aqui uma imagem de uma sala de aula em 1920, na Escola de Aprendizes, em Goiás. E aí vocês podem ver aqui como era a estrutura da sala de aula naquele momento. Então, uma professora catedrática, provavelmente dando aula de matemática ali, que tem umas formas geométricas ali. Eu vejo um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, uma esfera. Então, tem umas formas geométricas. A sala de aula, se vocês perceberem, tem a professora, tem uma monitora, e os estudantes, naquela época chamados de alunos, né? Aluno é a palavra que vem do grego para a, prefixo de negação é sem, e luno vem de luz, então é sem luz. Então, hoje em dia, eu não costumo mais utilizar essa expressão aluno, não. Eu costumo mais utilizar estudantes, para tirar aí o peso dessa palavra, né, aluno, porque ninguém é sem luz, né? Todo mundo tem luz. Alguns têm um pouquinho menos, outros têm um pouquinho mais, mas todo mundo tem luz. Então, essa é uma sala de aula clássica, né, de 1920, onde você vê os estudantes sentados, perfilados, um do lado do outro, um atrás do outro. Nessa sala, especificamente, uma sala só para meninos, né, só rapazes, e tinha essa separação entre a sala de aula para rapazes e para moças, né? E essa era a sala clássica lá de um século atrás, 1920. E aqui uma imagem da sala de aula de hoje, de 2021. É uma imagem de um estudante sozinho, provavelmente num quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, onde tiver um espaço, na sua casa. Então, os 2 últimos anos, quase 2 anos, nós temos aí 1 ano e pouco de atividade em casa, de atividade acadêmica, de atividade escolar, seja ensino fundamental, médio, infantil, a universidade, está todo mundo em casa. Tá, Alencar, está voltando aos poucos. Eu sei, está voltando, porque o processo de vacinação está avançando. Todavia, nós temos aí as atividades presenciais ainda bastante prejudicadas. E para alguns que escolheram o curso EAD, como eu fiz a minha pedagogia na modalidade EAD. A atividade é toda em casa, então eu ficava feliz de ir no campus realizar a prova. E é o que a Luzia falou, né? Assim, aquele momento em que o estudante ia no campus para fazer a prova. Eu já conhecia o campus porque eu dava aula lá, mas era um momento especial de ir para a instituição fazer a prova, sair daquele universo de estudo que eu passei 4 anos estudando em casa e saía para fazer a prova. Hoje nós temos um outro momento educacional e nós temos que nos adaptar a ele. Só para que a gente possa contextualizar essa questão de conhecimento e de o quanto nós podemos aprender analisando esse novo momento educacional, eu trouxe aqui uma citação que é desse livro, Visible Learning, que eu recomendo fortemente, é do John Hattie. Ele é da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Ele é professor de educação e diretor do Visible Learning Labs, que é um laboratório maravilhoso que foca suas atenções em como entender a educação hoje em dia, né?
Então, eu trouxe uma frase, esse livro, né, ele fez uma análise maravilhosa esse livro apresenta 800 meta-análises. O que são meta-análises? Meta-análise é quando o indivíduo pega um conjunto de informações e faz uma análise sobre aquele conjunto. Então, ele pegou 800 meta-análises, pegou 800 trabalhos de indivíduos que abordaram o contexto educacional, o universo da instituição, sala de aula, professor, e se apoiou sobre essas 800 meta-análises para tirar uma série de conclusões. E uma das conclusões que ele nos traz é a seguinte: o que funciona melhor para os alunos é semelhante ao que funciona melhor para os professores. Porque nós somos a mesma essência, né? O estudante e o professor são indivíduos e que têm gostos, têm necessidades e que têm desejos, frustrações semelhantes. Só que um está na posição de professor, do indivíduo que vai ser o mediador daquele conjunto de conhecimentos, e o outro, aquele indivíduo que está na posição do mediado, que vai receber, que vai tratar, vai conversar com o mediador sobre aquele determinado assunto. Alencar, mas por que é tão importante a gente entender a educação, o processo educacional? Porque o mercado de trabalho está cada vez mais difícil de ser acessado, de você se destacar nele, assim como essa conchinha se destacou aqui nesse fundo. Eu trago para vocês um número, 1.400.000. 1.400.000 é o quê, Alencar? Que número é esse? É o número de professores graduados com licenciatura atuando no ensino fundamental. Esse dado ele é do Censo Educacional, né, do Censo Escolar da Educação Básica de 2019, quer dizer, não está tão atualizado assim. E é do MEC, Ministério de Educação e Cultura. Então, é um número bastante significativo. E você, ao se formar, assim que você terminar de se formar, você vai entrar nesse mercado de trabalho e você precisa se destacar, você precisa se diferenciar para que você tenha um bom desempenho profissional. Mas, hoje em dia, o processo educacional está muito diferente. Eu vou trazer um dos exemplos que mudaram muito o processo educacional, que é o YouTube. O YouTube, tenho certeza que todos vocês conhecem, é uma das grandes ferramentas que foi criada lá em 2005, com o objetivo de fazer uma TV individual. É a sua TV, é aquele local onde a pessoa podia acessar a grande rede de computadores e ver uma série de gravações de diferentes momentos, de diferentes pessoas, diferentes conteúdos. Então, o YouTube se tornou uma das grandes ferramentas para auxiliar os profissionais de educação hoje em dia. Sim, os profissionais de educação estão no YouTube. Todavia, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu gostaria que você pensasse. Dos 10 maiores youtubers do Brasil em 2021, esse ano que nós estamos, quantos são professores? Pensa rápido aí, por favor, coloca no chat que eu vou ver a resposta assim que terminar aqui o compartilhamento de slides. O Alexandre, o Guilherme está complementando aí a questão do YouTube, que ele só é um complemento, né? Com o objetivo de assistir o que quisesse, sem ter que esperar alguma programação definida. É diferente daquela TV fechada, né? Da programação fechada, onde os grandes meios de comunicação, as grandes empresas definiam a sua programação, definiam a programação diária e você tinha que assistir ali. Eu quero assistir um desenho, aí tem que 10 horas da manhã, tem que parar para assistir o desenho. Eu quero assistir a minha novela favorita, Escravizaura. Escravizaura, e Alencar, Escravizaura não passa nunca mais. Já é muito antiga. Numa novela qualquer. Vai passar lá 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Então, tinha aquela programação fechada. Obrigado aí, Guilherme, pela contribuição. Mas eu queria que vocês colocassem agora no chat aí qual o número dos 10... Quem você acha dos 10 maiores youtubers do Brasil em 2021? Quantos são professores? Então, tem que ter aí de 1 a 10, por favor, né? Vamos lá, enquanto vocês vão colocando, vou dar um tempinho aí, 2 segundos, para ninguém se atrasar. Dá um tempinho, tá, Alê? Por causa do tempo mesmo. Para o pessoal fazer as perguntas aqui, ó. A gente vai ter perguntas. Não, então, a Jocilene botou um, ó. Eu já estou avançado, né, Luzia? É isso? Oi? Eu já estou avançado no meu tempo, não?
Não, é porque nós começamos tarde, né? Ah, Uns 15 tudo bem. minutos mais tarde. Aí a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Aí a gente está com 1 hora e 6 minutos. Tá, Tá bom? maravilha. Então eu vou dar continuidade aqui, porque ainda tem alguns slides para a gente finalizar. E depois, se der tempo, umas perguntinhas, vamos lá. Porque, por exemplo, a Camila queria fazer uma perguntinha depois. Ah, Tá deixando para o final, porque para não cortar muito, né? não, excelente, excelente, querida. Muito obrigado. Então, Só adianta. vamos responder essa pergunta aqui. E eu vou responder com essa avaliação que eu fiz no dia 27/7. É recente, tá? Essa avaliação que eu fiz dos 10 maiores youtubers do Brasil. É só para te dizer, a Joycilene colocou 1, o Marcos 2 e o Guilherme disse que nenhum de formação. Opa, maravilha. Vamos ver aí quem acertou desses 3 que colocaram, hein? Tá? Eu já tenho uma resposta aí. Camila botou poucos. Ó, E nenhum deles são professores. Poucos não vale, Camila. Poucos é inexato. Mas ela falou que nenhum deles são professores, né? Tá ótimo, então. A Andressa diz que acha que nenhum. Então vamos lá. Vamos chegar a essa resposta. Bom, em 10º lugar tem a querida Valentina Pontes, com 22 milhões de seguidores. Em 9º lugar, Maria Clara e JP. Aí tem 2 exemplos, né, de youtubers infantis, a Valentina e a Maria Clara e JP, 27 milhões. Quem não, né? Quem nunca, né? A Galinha Pintadinha, com 27,5 milhões de seguidores. O Resident Evil, que é esse cara aí de cabelo azul, 29 milhões de seguidores, ele trata de games e afins, né? A Galinha Pintadinha todo mundo já sabe, é conteúdo infantil, né? Em 6º lugar, o GR6 Explode. Quem conhece aí? É um canal no YouTube de música, né? Muito focado em música popular, né? Funk e afins. O Lucas Neto, no 5º lugar, com 35,5 milhões de seguidores, que tem também o seu irmão, né? O Felipe Neto. Mas também tem ali no 4º lugar o Você Sabia, que esses 2 carinhas aí que falam também sobre tudo no mundo, né? Que são aqueles youtubers que são explicadores do mundo, né? Que falam de tudo. O Felipe Neto, 42,6 milhões de seguidores, no 3º lugar. Em 2º lugar, o Whindersson Nunes, com 42,8 milhões de seguidores, mostrando aí que a expressão panis et circense ainda é bastante forte no nosso dia a dia. E, finalmente, no 1º lugar, o Condzilla, com 64,6 milhões de seguidores no Brasil. É os 10 maiores. Então, nenhum professor. Não, e eu estou com a Camila aqui, que diz assim, gente, não conheço nenhum deles. Camila, eu estou demais. Olha, eu estou dando a mãozinha para ela, porque eu conheço a Galinha Pintadinha, cada pedagogia. Exatamente. Maravilha, eu adoro. Eu conheço vários deles aqui, tá? Mas Marcos só ouviu 3. Não tem nenhum professor. Não tem nenhum professor formado. Apesar da galera do Você Sabia, o Felipe Neto ser explicadores do mundo, eles não são professores formados, né? Eles falam sobre assuntos ali, mas é mais opinião, né? Porque eles não têm uma consolidação sobre aquela informação que eles estão transmitindo. Eles até se preparam para falar sobre o assunto, mas não são professores. Bom, só para a gente possa ter uma comparação, né, desses maiores youtubers, se a gente somar todos os inscritos que eu acabei de falar, dos 10 maiores youtubers, dá aproximadamente 367 milhões de pessoas inscritas nos 10 canais que eu acabei de citar, no YouTube. Se a gente for comparar com a população no nosso país, a população de habitantes, medida ali pelo IBGE, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística responsável pelo Censo Nacional. Ele fez uma estimativa de população de 213 milhões de habitantes no país. Então, se a gente fizer uma comparação rápida aí de números diretos, né, 367 milhões a 213 milhões, nós vemos aí que um número bastante significativo de pessoas que seguem aqueles 10 indivíduos que são os 10 maiores youtubers do Brasil em 2021. Bom, mas existe uma luz no fim do túnel. Sim, existem várias luzes, vários professores estão no YouTube. Um deles é esse cara aqui, que é o Átila Yamarino. Esse cara é fantástico. Ele é professor, ele se formou pela USP, Universidade de São Paulo, onde eu tive o prazer de fazer o meu processo de pós-doutoramento. E ele é um dos caras que traz
conhecimento com base científica, com base pedagógica para o YouTube. Ele tem o canal dele, tem 2 canais, né? O Nerdologia, que é o mais antigo, com 3,2 milhões de pessoas, de inscritos, né? Você vê que é um número bem inferior ao top 10, né? E ele criou um novo canal, que é o Átila Yamarino, que está com 1,5 milhões de inscritos. Ele tem um TED Talks, né, lá na USP, quem procurar lá TED, palestras TED, ele tem um TED que chama Educação para o Futuro, em 2017, que ele diz o seguinte: a gente está num dilúvio de informação. E realmente, nós estamos num dilúvio de informação. As pessoas têm acesso a muita informação, seja ela de qualidade ou não, hoje em dia. Então, uma das grandes coisas que nós precisamos levar em consideração é como filtrar essa informação. O que é informação de qualidade e do que não é. Outra luz no fim do túnel é a da Oni Emanuele Bertrand. Inclusive, ela recebeu uma premiação da Global Teacher Prize, da Barclay Foundation. A Daone é uma professora que trabalha com estudantes com necessidades especiais, e ela sempre trabalhou no presencial, e durante esse período de pandemia, ela se viu na necessidade de criar um canal no YouTube para continuar atendendo os seus estudantes. E ela, por esse trabalho no canal que chama Sala 8, ela foi premiada como uma das melhores professoras, entre os 10 melhores professores do mundo, pela Global Teacher Prize. Só para finalizar o nosso bate-papo aí, que eu sei que eu já estou avançado, eu queria trazer para vocês uma reflexão do querido Rubem Alves. Eu adoro Rubem Alves, um dos grandes escritores, professores de raiz, né? E o Rubem Alves nos traz a reflexão de que nós devemos ser professores de espanto. Para quem não conhece essa expressão, aquela expressão de professor de espanto na visão do Rubem Alves, aquela visão em que o professor ele deve trazer assuntos, deve trazer temas para a sala de aula que cause realmente espanto aos seus estudantes, para que ele tenha o interesse em saber mais sobre aquele assunto, né? Trazer uma informação consolidada de um tema que realmente tire o estudante do lugar comum, para que ele possa se espantar realmente e ter interesse em buscar mais sobre aquela informação. Desenvolver a curiosidade, né? Exatamente, né? Tão necessária em tantos momentos da nossa vida, né? Eu vou finalizar com uma frase do Rubem Alves, né? Que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Então, eu queria finalizar o nosso bate-papo fazendo uma propaganda rápida de uma atividade que a gente tem desenvolvido no campo da divulgação científica, que está sendo desenvolvida no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. Essa atividade ela chama Café Consciência Biouva, que é a nossa presença no universo virtual. Então, nós tínhamos um espaço onde nós recebíamos pessoas, pesquisadores, profissionais, de forma presencial, lá na UVA Tijuca, no curso de Ciências Biológicas, e quando a pandemia chegou, nós migramos para o universo virtual, e hoje em dia nós temos o Café Consciência Biouva online, quer dizer, nós estamos no YouTube, recebendo colegas para falar de ciência das mais diversas áreas, para falar de assuntos pedagógicos também, e nós estamos realizando os nossos encontros toda quarta-feira, às 15 horas. Alencar, mas como é que eu encontro o Café Consciência Biouva? Fácil assim. Aponta o seu celular para esse QR Code que você está vendo agora,
Então, aponte seu celular para ele e você vai ser direcionado automaticamente para o canal no YouTube. É a tecnologia nos ajudando, né? Alencar, não posso apontar agora não, porque o meu celular é onde eu estou assistindo aqui esse bate-papo. Ah, então tá bom. Tá gravado, depois você procura lá. Ele foi mais rápido do que eu procurando aqui no YouTube. Ele já está no modo pensamento, já. Vamos lá, Alexandre, então. Maravilha, já estou aqui. Parabéns aí, obrigada aí mais uma vez por suas exímias contribuições aí na área, né? Na área da educação. Tempo, tá bom, gente? Nada. A Camila queria, né, Camila, fazer uma pergunta, ela deixou para o final. Vamos lá, ouvir a nossa querida Camila. Estou ouvindo. Primeiro, Alexandre, parabéns pela sua fala, né? Eu estou muito feliz de ter vindo para essa atividade, porque para mim foi muito, muito gratificante, frutífero também. Você vai depois ver que eu botei aí no chat só para eu, né? Fazer mais uma propaganda também. Mais um biólogo chegou, também foi meu aluno, meu colega também. Ô, Camila, você me permite? Só para passar para ele, né? Porque ele fica todo mundo assim adorando, viu, Alexandre? Excelente, aqui excelente. agora você está vendo aí? Conseguiu abrir? Agora eu estou vendo, né? Não tá? Vendo, não, só né? elogios. Vamos lá. Bom, fico feliz. O Marcos falou que pensou que o Átila estava entre os 10. Marcos, falta muito. Ele tem que comer muito feijão e arroz para ficar entre os 10. Vamos lá, Camila, sua pergunta. Eu vou fazer uma provocação, na verdade, tá, Alexandre? Fica à vontade, provocações. Uma linguagem da biologia, inclusive, né? Para mim, fica muito. As respostas são muito claras em relação às hard skills. Mas para as soft skills, eu fiquei me perguntando. Uma pergunta que vai complementar com a outra. As soft skills, para você, são inatas ou podem ser aprendidas? E vou complementar a minha pergunta. E você vai entender como biólogo que é minha provocação. As vagas, profissões, funções selecionam quem possui tais características ou as pessoas podem desenvolvê-las para se encaixar em tais? Maravilha, adorei a pergunta, a provocação, tudo junto. Primeira, vamos responder a primeira, né? E fica à vontade para, se você não aceitar, a gente tréplica, pode ficar à vontade aqui. Réplica e tréplica, tá bom? Não, eu acredito que o indivíduo ele não nasce com todas as competências socioemocionais que ele desenvolve, que ele apresenta em um determinado momento. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu, na minha infância, eu era considerado uma pessoa tímida, um rapaz tímido. Eu não falava muito, eu não expressava muito as minhas opiniões, eu era considerado aquele bichinho do mato que fica lá no canto, na sala de aula, no cantinho, sem falar muito, para falar, a professora assim, ir lá, ouvir, assim, Alexandre, o que você quer, rapaz? Fala aí. E aí, e hoje em dia, as pessoas me consideram uma pessoa falante, uma pessoa extrovertida. Então, eu acredito que eu tenha desenvolvido essa soft skills que é da oratória. Mas não foi sem trabalhar em cima disso. Eu me dediquei a entender a questões relacionadas à oratória, a ler muito sobre oratória. Hoje em dia eu tenho um curso livre de oratória científica, onde eu tento passar um pouco dessa dinâmica do que eu aprendi e do que eu desenvolvi ao longo do tempo. Agora, respondendo o mercado de trabalho, Camila. O mercado de trabalho, normalmente, quando você vai fazer uma entrevista, é como se fosse uma fotografia, né? Porque você aquele momento ali. Se você deslizar naquele momento, mesmo você tendo uma habilidade, você tendo uma soft skills, mas você não conseguiu mostrar para o entrevistador você pode ser prejudicado. Eu acredito seriamente que os processos seletivos eles deveriam ter um período maior de avaliação, de análise.
não somente um único momento em que o indivíduo ele pode não estar num dia bom, ele pode ter passado por um problema próximo àquele momento, e aí ele vai deixar, por exemplo, de ser mais expansivo, de ser mais alegre, porque estava vivendo um momento diferente na vida dele, diferente do dia a dia. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Outro dia eu fui convidado para participar em uma banca de uma monografia online, né? Uma banca de defesa de monografia, de uma estudante de pedagogia, inclusive. E aí o meu colega Bruno me convidou, ele me conhece, e aí quando ele me falou: "Oi, Ellen, tá tudo bom? Não sei o quê. Tô achando você meio sério, assim, porque geralmente eu gosto de brincar, gosto de fazer, deixar a pessoa descontraída, né? Estudante, geralmente eu faço brincadeiras com o estudante que está defendendo a monografia para deixar a pessoa mais leve, né, na defesa. Às vezes não funciona não, né? A pessoa está tensa, não tem jeito. Mas ele percebeu que eu estava ali um pouco devagar, né? Aí eu falei: poxa, porque a avó da minha esposa acabou de falecer, uma pessoa querida, centenária. Então, eu tinha, naquele momento, estava acontecendo ali a cerimônia de sepultamento, né, da avó da minha esposa. Então, eu estava passando por um momento diferente, atípico. Então, se fossem avaliar a minha competência de criatividade, alegria, espontaneidade, oratória, naquele momento, eu não teria uma boa avaliação, porque eu estava vivendo um momento diferente, atípico. Então, em processos avaliativos, devemos levar isso em consideração. E eu não tenho certeza, Camila, mas como você é uma coordenadora de curso, provavelmente você já deve ter feito essa discussão com seus professores sobre processos avaliativos. E a gente está sempre tentando melhorar, né, os processos avaliativos, seja na forma de prova, seja na forma de trabalho. E acho que essa é uma discussão necessária na academia. Sem dúvida, Alexandre. Eu concordo com você que acho que a gente pode desenvolver essas habilidades e competências, mas eu fico pensando se isso não tem um certo limite. E aí a gente entra naquela questão de discutir o que ter perfil para. Às vezes uma coisa está muito longe, eu não consigo, algo em mim que, por mais que eu trabalhe, eu não consigo alcançar, e aí eu acabo que eu não tenho perfil para X função, para X profissão. Eu acho que é possível, sim, aprender muita coisa, seja disposto a isso, né? E só estar disposto já é uma competência sua, ter essa disposição em querer aprender, né? Em você correr atrás disso e querer mudar, enfim, que nunca é fácil, né? Mas quando você quer mudar, eu acho que quase sempre é possível. Mas acho que é um limite. E aí a gente entra na discussão entre ter ou não ter perfil para certa, né, função, profissão, vaga, sei lá. Exatamente. Lembra dos testes vocacionais, né, que são feitos principalmente ali pelos estudantes do ensino médio, né, quando está terminando ali o ensino médio. O meu filho tá no ensino fundamental e já começou a fazer testes vocacionais. Então, eu acho que em algumas escolas duram anos, né? Esses testes vocacionais para tentar identificar habilidades ou facilidades ou mesmo áreas de conhecimento que o indivíduo tenha maior familiaridade, né? Maior familiaridade. E completando, eu vou falar da minha psicanálise um pouquinho, né? Maravilha! Eu tinha que jogar minha psicanálise. Na verdade, o Freud ele fala uma coisa que encanta, e pode estar relacionada à questão dessas competências. É o desejo, né? Você tem que ter o desejo. É o desejo de... Como a Camila bem colocou, às vezes você não tem o perfil porque você não tem o desejo para. Não adianta. Né? Então, você vai depositar no outro um desejo que não é seu, você fica insatisfeito. Sabe aquelas famílias que falam, você vai ter que ser médico? Na minha época era assim. Quando eu falei que ia ser professora, ou analista, ou psicanalista, que é isso? Faça uma psiquiatria para ser uma médica, pelo menos, de verdade, não é? Então, é isso. Eu acho que aí coaduna com tudo, é o desejo. A Camila, ela foi muito... Ela apenas complementou o que você estava falando. Na verdade, quando a gente verifica essas questões no mercado de trabalho,
perpassa muito por a questão assim, eu não sou... A pessoa acaba dizendo, mas eu não gosto disso, isso não é para mim. Então, se eu me fecho, eu não vou desenvolver, porque as competências o que são? Um conjunto de habilidades, né? Não sou eu que falo, é o Prix Renault, são as legislações, né? Atitudes e habilidades. E essa habilidade perpassa pelo que você falou. Eu só desenvolvo uma habilidade se eu desenvolvo a consciência socioemocional, a emoção. Se eu tenho essa emoção, esse querer, esse desejo. Você precisa estar aberto ao novo. Isso. Se você não tiver... Por quê? Porque tudo hoje em dia é o que você gosta do Rubem Alves. Ele tem uma frase que eu adoro também. Ele fala: eu tenho que desaprender para aprender. Esse é o grande desafio. Ele é maravilhoso. Só para exemplificar, né, essa questão de soft skills e hard skills, eu sou professor agora, mas eu não fui formado para ser professor. A minha base lá atrás não foi para ser professor. A minha família me colocou no curso técnico, a gente subúrbio aqui no Rio de Janeiro, então ele queria um profissional que trabalhasse e ganhasse dinheiro. Nada de universidade. Tem que trabalhar e ganhar dinheiro, ponto. Então eu fiz cursos técnicos antes de entrar na faculdade. Eu sou eletricista de manutenção, eu sou técnica eletrônica, tudo isso antes de entrar na academia. Mergulhador profissional. Um determinado dia, eu tive a oportunidade de fazer um curso no curso de mergulho profissional e eu fui apresentado ao professor de biologia. Ele trabalhava no Tamar. E aí ele ficava falando dos organismos marinhos que a gente teria contato com o mergulhador profissional. E é claro, eu me apaixonei. Não pelo professor, mas pela biologia. E aí... Aí eu falei assim, eu vou fazer biologia, porque eu gosto de biologia, eu gostei da biologia, eu quero fazer biologia. Mas eu já tinha formação, eu já trabalhava, inclusive, como técnico eletrônica. Trabalhava numa empresa de manutenção de computadores. E aí eu decidi fazer biologia. E eu entrei na universidade, passei na universidade pública, me dediquei para passar na UERJ. Então, se você me perguntar, vem cá, você sempre quis ser biólogo? Não, claro que não. Sabe aquele negócio, as pessoas... Vários colegas meus falam assim, eu sempre quis ser biólogo, eu brincava com as formiguinhas, eu ficava olhando para as borboletinhas. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Mas eu não fui assim. Eu não fui assim. Eu não tinha afinidade biológica lá no passado. Mas eu me formei, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciências biológicas e desenvolvi uma série de hard skills, de ferramentas que eu aprendi para ser um profissional da biologia e isso me permitiu falar para os estudantes, sendo convidado em diferentes áreas, graduação, mestrado, pós-graduação, então eu já dava aula. As pessoas gostavam da minha aula, todavia me faltava ainda ferramentas pedagógicas, e aí por isso eu busquei o curso de pedagogia. Eu já dava aula na UVA, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia. Eu já tinha todas as minhas turmas. Mas eu falei assim, para que eu possa ser um professor melhor, eu preciso das ferramentas da pedagogia, porque é na pedagogia que se aprende que é o universo para você aprender a ser professor de uma determinada área. Então, aprender a ouvir os grandes clássicos, entender das escolas. Então, quando eu finalizei o meu curso de pedagogia, eu tinha ali as hard skills da pedagogia. Mas durante todo o meu processo de formação, eu desenvolvi soft skills. São habilidades que, porventura, eu tenho um certo destaque. Criatividade, oratória, capacidade de trabalhar em grupo. Então, são habilidades que eu acredito que eu tenha e que me possibilitaram alcançar alguns objetivos da minha carreira profissional. Então, Alencar, por que você está falando só de você? Porque é o exemplo que eu tenho. Provavelmente, o Márcio, o Guilherme, a Camila, a Daniele, a Esther, o Marcos, a Jocilene têm os seus exemplos, mas eu estou trazendo aqui um exemplo que é real, é da minha vida, né? Perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode abrir aí o fone. Eu vou falar rapidinho aqui, por conta do nosso horário, né? Mas, assim, eu quero só parabenizar o Alexandre, foi
uma fala e um bate-papo muito gostoso, né? Como ele falou, não era uma palestra, era um bate-papo de assistir, de acompanhar. É um encontro, né, Joyce? Isso, né? De colegas aqui. Quem disse não foi melhor do que com a Fátima Bernardes? Foi... Ai, é verdade. E aí, quando você estava na sua fala, e eu estava aqui anotando, fazendo anotações, concordando, eu acho engraçado quando a gente fala dessas soft skills, e aí dessas todas que a gente acabou levantando, debatendo, a que eu vejo assim com muita dificuldade de trabalhar, aprimorar, é a questão do foco, né? Sobretudo, a gente tem valorizado ela como uma habilidade, uma grande habilidade, mas no mundo onde se valoriza você ser multitarefa, né? Onde se valoriza muito, poxa, você está assistindo a palestra, você está fazendo aqui, está cuidando da casa, então é um contrassenso, né? Não bate. Como é que você vai ter um foco enquanto você está demandando atenção para várias outras coisas e no final você não consegue focar em nada? E isso, para a gente que já está no mercado de trabalho, já é bastante difícil. Para a galera que está na sala, essa garotada que chega, né, que é o telefone toda hora, várias redes sociais, né, vários estímulos visuais, sonoros e etc., não tem como, né? É muito complicado, muito. Demais. Bom, tem uma questão aí que é de gênero também. Não sei se eu deveria falar, mas vou falar porque eu sou desses, tá? Por exemplo, a minha esposa, ela consegue fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo. Então, ela tá ali, sentada no computador, aí tá com o laptop aqui aberto, tá vendo o vídeo, tá ouvindo um podcast, ao mesmo tempo tá digitando ali e tá cuidando do meu filho. Faz tudo ao mesmo tempo. Eu não. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu entrar na cozinha para fritar um ovo e alguém entrar na cozinha, eu vou dizer, pô, pelo amor de Deus, não entra não, eu tô aqui fritando um ovo, vai me atrapalhar. Se meu filho me perguntar uma coisa, eu acabo queimando o ovo. Então, rapazes têm dificuldades de fazer várias coisas. Bom, olha essa brincadeira que, é claro, não tem diferença de gênero. Temos aí... Mas é verdade, isso demanda um cansaço enorme também, por nós, parte das mulheres. As mulheres têm essa habilidade maravilhosa. Na verdade, eu acredito cultural. Que a mulher é uma espécie, assim, evolução. Assim, só a gente tem o homo sapiens e aí tem acima as mulheres. A Camila vai ficar braba comigo, porque eu estou falando aqui de evolução na biologia, estou brincando com essas coisas sérias, né, Camila? Mas assim, eu acho que as mulheres são um capítulo à parte na evolução. Assim, o avançado da evolução são as mulheres. Mas a Camila vai me convidar para fazer uma live só sobre isso, tá? Mas realmente, o Jocelyn, nós temos um grande adversário. É um grande adversário hoje em dia. E é esse aqui, ó. É isso aqui. É um adversário enorme. A minha geração tem uma facilidade muito grande de se desvencilhar dele. A minha, a sua. A gente fala assim, ó, hoje não vou usar o celular. E vai aí ficar no modo avião. Isso, aí você consegue ficar 15 minutos sem mexer nele. Mas a geração menor, eles não conseguem, não. Eles não conseguem. Eles não conseguem se afastar disso aqui. Porque isso aqui abre o mundo para eles. E é muito difícil para a gente, como professor, competir com o mundo. Você está competindo com o mundo. Enquanto eu estou falando, eu dou aula de Fundamentos de Física e Biofísica. Aí eu estou falando da magnetosfera, que é uma coisa maravilhosa, que é uma camada que protege o planeta da radiação solar, da ejeção de massa solar que atinge o sistema, que varre o sistema solar e atinge o planeta, e que dá origem às auroras, e que se a gente não tivesse a magnetosfera, a vida como nós a conhecemos não existia. Então eu falo tudo isso lá e tenho que trazer para o estudante o brilho no olho quando ele está ouvindo sobre a magnetosfera. Só que, ao mesmo tempo, ele está aqui com o celular ligado, vendo que a colega dele acabou de postar uma foto lá em Fernando de Noronha. E aí, falando, mais um dia no paraíso. Aí o cara vai dar atenção para quem? O Alencar, que está falando de magnetosfera, que está a 300 quilômetros de distância da gente, ou vai dar atenção para a colega dele, parça, que está lá em Fernando de Noronha, postando uma foto num bugre descendo lá uma das dunas maravilhosas. Aí não dá, né? Aí
É difícil. Eu compreendo essa dificuldade de foco, mas a gente tem que se virar nos 30 para manter o foco ou mudar um pouco o que está sendo apresentado. E aí trazer o que Rubem Alves nos disse. Trazer o espanto, trazer o novo, trazer o que não está no livro. O que está no livro, ele abre o livro digital, está lá. Ele abre o Alencar. Vou ficar ouvindo o que o Alencar falando, ele está falando o que está no livro. Eu tenho que trazer coisas novas. Então, no nosso bate-papo de hoje, eu tentei trazer um espanto, tentei trazer informações que não estão em livros. Provavelmente, ninguém aqui sabia quem eram os top 10. Não tenho certeza. Até a Luzia já viu essa palestra minha, mas você sempre traz uma novidade. Não eu sempre fiz ali aquele banner, porque eu botei com uma data mais atual, e aí ela vai ter uma modificação. Então, a ideia é essa, assim, você trazer uma coisa para ofertar o espanto, né? E aí, depois que o estudante se mostrou interessado pelo aquele assunto, aí você traz a base, o hard skill, que é a base conceitual, traz o que a academia nos traz os autores, traz os artigos, traz os livros, fala assim, ó, se a gente acabou de falar, se quiser entender mais, está aqui, ó, é isso aqui. Fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. Bom, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Né? Alexandre, olha só. Ó, o Marcos falou aqui, ó. Cadê? Nem passou pela cabeça. Nem passou pela cabeça a galinha pintadinha. Tá Marcos, então você não conhece o YouTube. A galinha pintadinha é tudo de bom. Gente, não, né, Marcos? A galinha pintadinha ganha todos. A galinha pintadinha salva todo mundo. Se tem um filho pequeno, tem que conhecer a galinha pintadinha. É só colocar lá e o moleque fica hipnotizado lá, ó. 3 horas sem se mexer. Só ouvindo o mesmo refrão. A galinha pintadinha. Alexandre, meu querido amigo, né? Colega de trabalho, enfim, colega de pesquisa. Parabéns, muito obrigada por mais uma noite agradável. A Luzia já viu, mas eu sempre falo para você, é sempre um aprendizado, é sempre uma diferença. E você pontuou muito bem, depende do dia que você está, né? E você tem essa... Dependendo do dia e do período, você lê um livro de forma diferente, você assiste a mesma palestra de forma diferente, né? Porque nós somos assim, somos sujeitos. Uma música, né? Exato, de forma diferente e depende do dia. Aqui, como sempre, as pessoas estão falando obrigadas, né? Dando as suas felicitações, e a gente te agradece por essa noite agradável, muito agradável, né? Você aí colocando, passando, provocando nossas mentes, né? Para mais um aprendizado, para mais reflexões, e as pessoas aqui entrando nesse... Foi um bate-papo gostoso, né? Um bate-papo e todo mundo aqui interagindo. Então, parabéns, meu querido, muito, muito obrigada em nome de toda a instituição, tá? Não só a Veiga de Almeida, mas o Jorge, seus colegas que estão aqui, né? Nossos colegas, dos participantes, nossos queridos estudantes, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez, Alexandre, e muito obrigada aí às minhas colegas, a Camila, a Jaicilene, não é? E os estudantes. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, estudantes, coordenadores, professores, pessoas que se encontraram aqui nesse bate-papo. E, para mim, é sempre uma troca maravilhosa. Fiquei muito feliz aí. Você já iniciou bem, é um bate-papo. Aqui a gente não é coordenador, nós somos, assim, pessoas que estão aqui discutindo em prol de uma qualidade de mentes humanas, né? Uma qualidade melhor para a questão do desenvolvimento socioemocional, principalmente. Parabéns. Luzia, você para a gravação ou eu paro? Pode parar aí? Posso. Deixa eu parar aqui a gravação, então. Isso, vai ficar gravado. Até no meu... Estou no celularzinho. Isso.